Olá, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez para continuar a nossa disciplina de estatística multivariada. Nós esperamos que vocês tenham compreendido bem os últimos assuntos que nós relembramos e vamos continuar, né, o nosso trabalho, o nosso estudo em cima dessas definições importantes que nós temos. Muito bem, nós estamos fazendo uma pequena revisão sobre matrizes, né, álgebra de matrizes, e na última aula nós falamos a respeito de autovalores e autovetores. Esse foi o final da nossa última aula. Bom, próximo ponto importante que nós temos é a, a respeito de uma outra definição que vamos usar muito, que é chamado de posto ou rank de uma matriz. São definições extremamente importantes para nós e precisamos desses conceitos, né, para frente aí, para nós sabermos, né, qual que é o posto de uma matriz, como que ela pode ser calculada. Muito bem. Então, suponha que nós temos uma matriz A qualquer, né, uma matriz que seja quadrada ou retangular, tá, independente das dimensões dela. O posto ou rank de uma matriz, ele é definido como sendo o número de linhas ou colunas linearmente independentes dessa matriz A. Ou seja, se você não consegue escrever nenhuma linha ou coluna como combinação de outras linhas e outras colunas, tá bom? Então, você pode fazer infinitas combinações aí para ver se você consegue, né, encontrar quais são, se existe alguma linha ou alguma coluna que seja, né, o posto, né, ou rank dessa matriz. Bom, para você encontrar, né, o posto ou rank da matriz, suponha que você tem uma matriz, né, que seja de dimensão n por p, que você tenha n linhas e p colunas, né? E então você vai colocar essa matriz, você vai escrever essa matriz na forma escalonada canônica, né? Através de operações elementares aí, somar, dividir, multiplicar, subtrair as linhas, né, ou as colunas, ou combinação de linhas e colunas da melhor forma que você achar, ou que você tiver pela frente, sem restrição. Bom, então a ideia dessa forma escalonada canônica é que você pegar os elementos que têm índices iguais, por exemplo, o elemento 1, 1 da matriz, o elemento 2, 2 da matriz, 3, 3, 4, 4. Então, abaixo desses elementos ou acima desses elementos, você tem que fazer com que esses elementos se tornem zero. Ok? E os elementos que ficarem na diagonal, você tem que fazer combinações para que eles se tornem 1. Então, ao final que você fizer isso, né, você fizer essa forma escalonada canônica, vamos adotar nessa, pode fazer para cima ou para baixo da diagonal, dos elementos de ordem igual, de índice igual, você pode, eu vou adotar como sendo abaixo. Se você pega abaixo os elementos, né, da diagonal, né, que seria a diagonal dessa matriz, você tem que fazer todos eles serem iguais a zeros, e os elementos que estão nessa, nós estamos chamando aí de diagonal, ou seja, que tem índices iguais, eles devem ser igual a 1, tá bom? Então, por exemplo, vamos imaginar que nós temos esse exemplo, né, uma matriz com esses valores, 1, menos 2 e 3, para nós resolvermos aí. Muito bem, então nós vamos resolver, né, essa matriz dessa forma escalonada canônica. Então, suponha que nós temos a matriz, ela tem os seguintes elementos: 1, menos 2, 3, 5, 2 e 4. Então, para fazer a forma escalonada dessa canônica, eu vou fazer combinações, primeiramente, das linhas. Eu vou repetir a linha 1, bom, então é uma combinação linear, e eu vou fazer a linha 2 como sendo a linha 2 menos 5 vezes a linha 1. Quando nós fizermos essa combinação, nós vamos ter
reescrever essa matriz, eu vou repetir logicamente a primeira, menos 2, 3. Quando eu faço a linha 2 menos 5L1, 5 menos 5 vai dar 0. Lembra que eu vou pegar os elementos, né, que têm índices iguais, eu tenho que fazer eles iguais a 1, e abaixo desses valores, né, eu tenho que fazer eles iguais a 0. Aqui eu vou fazer L2 menos 5L1 também, vai dar 12. E aqui, por último, vai dar menos 11. Bom, além disso, eu vou fazer mais uma combinação linear. Novamente, eu vou repetir L1. E aqui eu vou fazer a linha 2 dividido por 12. Ok? Quando eu fizer isso, nós vamos ter a próxima combinação como sendo 1, menos 2, 3, 0, 1, menos 11 sobre 12. O que aconteceu? Os elementos que têm índices iguais, esse elemento 1, 1 e esse elemento 2, 2, eles têm valores 1. Abaixo deles, né, eu tenho elementos iguais a 0. O restante, eu não me importo dos valores. O que aconteceu? Nenhuma dessas linhas se tornou 0, então concluímos daqui, né, que o rank dessa matriz A é igual a 2. Ou seja, eu tenho duas linhas independentes. Bom, duas linhas que não são combinações lineares dessas matrizes. Eu posso fazer de outra forma? Eu posso fazer nas colunas? Sim. Então, outra forma. Se ao invés de fazer combinação de linhas, eu fazer combinação de colunas, eu posso também. Então, ó, eu tenho a minha matriz A, que é os elementos 1, 5, menos 2, 2, 3, 4. Agora eu vou fazer combinação nas colunas. Eu vou escrever a minha primeira combinação como sendo 2C1, coluna 1, menos 5, a coluna 2. Às vezes, para você não se perder, você pode ir fazendo, repetindo as colunas, né? Fazendo passo a passo. Eu vou colocar a segunda coluna como sendo 2 vezes a coluna 2 menos C3. E por último, eu vou repetir a coluna 3. Quando eu fizer isso, ó, 2 vezes a coluna 1 menos 5 vezes a coluna 2 vai me dar valores igual. Aqui vai dar 12 e aqui vai me dar um valor 0. Aqui, quando eu fizer 2 vezes a coluna 2 menos a coluna 3, vai me dar valor menos 7 e 0. Eu repetir a coluna 3, vai ficar 3, 4. Bom? Bom, próximo passo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer C1 agora dividido por 12, que aqui já está 0, e aqui eu quero fazer igual a 1. Tá bom? E vou fazer 7 vezes C1 mais 12 vezes C2. Eu vou fazer a coluna 3 dividido por 4. Bom, o que vai acontecer? Ó? Que resultado que eu vou ter? Aqui eu vou ter 1 e 0, menos... Opa! Aqui eu vou ter valor 0 e 0, e aqui eu vou ter valor 3 quartos e 1. O que aconteceu? Eu tenho uma coluna agora que ela é somente de elementos iguais a 0. O que isso quer me dizer? Que eu tenho uma coluna que é combinação linear
das demais colunas, tá bom? Então, essa coluna aqui eu escrevi ela como sendo combinação das demais. Para as outras, eu não consigo mais fazer essa combinação, tá bom? Por mais que eu escreva, que eu tente outras combinações, eu não vou conseguir fazer esse valor aqui ser zero. Então, daqui nós temos também, então, portanto, né, que o rank dessa matriz A igual a 2. Ou seja, né, igual esse valor que tínhamos aqui. Então, independente se você faz combinação de linhas ou se você faz combinações de colunas, você tem que chegar no mesmo resultado. Bom, independente se você faz combinação, pode misturar também. Às vezes você faz combinação de linhas, depois você quer mexer com colunas, pode também, sem problemas. O resultado é exatamente o mesmo, não tem problema para você. Então, essa é a combinação que nós temos desses resultados. Próximo exemplo, nós vamos fazer, considere essa matriz, né, como sendo que tem os elementos 4, 0, 3 na primeira linha, 0, 3 e 0 na segunda linha e 0, 0, 1 na última linha, tá bom? Então, se você perceber, o que está acontecendo aí? Essa matriz, ela já está bem adiantada, né, que nós estamos chamando aí de matriz D, ela já está bem adiantada no formato que a gente quer. 4, 0, 3, 0, 3, 0, 0, 0, 1. Ou seja, o que nós queremos? Que os elementos que são os índices iguais, né, o elemento 1, 1, o elemento 2, 2, o elemento 3, 3, eles sejam iguais a 1. E abaixo desses elementos, né, eu tenha os demais iguais a 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a coluna 1 como sendo a própria coluna 1 dividido por 4, a coluna 2, a própria coluna 2 dividido por 3, e aqui vai ser a própria coluna 3, porque já é 1, não tenho que mexer mais nada. Quando eu faço essa combinação, eu tenho os elementos, os valores da coluna 1, como sendo 4 dividido por 4 dá 1, 0, 0. Depois eu vou dividir a segunda coluna por 3, vai dar 0, 1 e 0, 3, 0 e 1. Já está então na forma escalonada canônica. Tem alguma linha ou alguma coluna que é igual a 0? Não. Portanto, o rank, né, dessa matriz D é igual a 3. Bom? Por último, nós vamos pensar nessa outra matriz, né? Nós temos esses elementos, 1, 2, 1 e 2, 6, 12, 6 e 12, e nós queremos calcular qual que é o oposto dessa matriz. Então, aqui seria o item B, né? E o item C. Então, eu tenho uma matriz que eu estou chamando de C. Eu tenho os elementos 1, 2, 1, 2. E aqui 6, 12, 6, 12. Eu vou repetir a própria coluna 1, tá? Porque aqui já está o elemento 1. Agora eu tenho que colocar esse elemento aqui igual a 1 e esse elemento aqui igual a 0. Para que esse elemento aqui fique 0, eu vou fazer 6 vezes L1 menos L2. Quando eu faço essa combinação, eu vou repetir a primeira, 1, 2, 1, 2, 6 menos 6 dá 0, 6 vezes 2 dá 12, menos 12 dá 0, dá 0, dá 0.
que aconteceu? A segunda linha é uma combinação linear da primeira linha. Então, o posto dessa matriz é igual a 1, porque eu tenho uma coluna, uma linha não nula. Tá bom? Então, esse é a situação que nós temos, né, para o cálculo, né, de posto e coluna, de posto ou rank de matriz, que são extremamente importantes para nós, vai ter algumas aplicações. Muito bem? Bom, dito isso, né, nosso próximo assunto que nós estamos trabalhando, né, nós vamos continuar com algumas outras definições que são principais para nós, que nós vamos precisar, que vamos utilizar bastante. Já pensando um pouquinho, né, no conceito de estatística. Nós estávamos acostumados, né, com os conceitos, né, de variáveis aleatórias. Então, nós tínhamos uma variável aleatória, né, então, uma característica, né, dizíamos lá uma variável x, uma variável y, uma variável z, e aí nós considerávamos, tínhamos essa distribuição para essa variável. Então, considere agora que você tem um vetor, né, contendo p componentes. Você tem um vetor, né, de p linhas e uma coluna. E cada um desses elementos dessa matriz é uma variável, desse vetor é uma variável aleatória, tá bom? Então, para cada um desses elementos. Então, dizemos que essa combinação desse vetor tem esse elemento, que tem cada elemento uma variável aleatória, é chamado de vetor aleatório. Tudo bem? Então, essa é a definição que nós temos. Ou podemos escrever, né, esse vetor como sendo transposto, né, no formato de linha, com as mesmas p variáveis aleatórias, né, nesse outro formato aí. Tá bom? Suponha, então, por exemplo, que eu tenho uma empresa, né, que seja da área de minério de ferro e que eu tenha algumas variáveis importantes, né, nessa empresa que são coletadas. Por exemplo, eu tenho lá 3 variáveis, x1, x2, x3, em que x1 é a concentração de ferro em percentual, né, nas amostras, x2 é o teor de umidade e x3 a granulometria do minério que estão trabalhando, que estão coletando. Tá bom? Então, as três variáveis são variáveis aleatórias. Então, eu tenho agora uma combinação, né, um vetor com as 3 variáveis que compõem cada elemento, cada vetor aleatório. Então, para cada amostra que eu tenho, eu não vou observar uma variável, mas na mesma amostra eu tenho que observar o teor de ferro, o teor de umidade e a granulometria dessa amostra. Tá? Então, para compor o vetor aleatório. Ou seja, um indivíduo, uma amostra, um item amostral me fornece várias variáveis ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, nós vamos adotar a notação, né? Temos 3 variáveis aí, né? Então, eu tenho P igual a 3, né? Trivariado esse conjunto aí. Bom, numa análise tradicional, eu posso analisar essas variáveis de forma separada, tá? Bom, mas no contexto geral é extremamente importante que nós consigamos analisar todas essas variáveis em conjunto, porque uma variável pode interferir na outra, pode ter reflexões para outra. Então, pode ter relações aí entre essas variáveis que sejam extremamente importantes. Uma outra situação, né? Suponha que você tem uma pesquisa de mercado, né? E uma amostra, né, de um novo produto, né, de um novo item, é distribuído para as pessoas aí avaliarem e experimentar esse produto. Então, elas vão dar notas, né, para esse produto de 1 até 7, considerando os seguintes atributos. A pessoa vai olhar para a embalagem, a pessoa vai olhar para o sabor daquele produto, a pessoa vai avaliar o preço de comercialização
e também, né, a facilidade para se comprar esse produto. Será que é todo lugar que tem, que não tem? Então veja que as pessoas, cada pessoa que recebe, ela tem que dar 4 respostas para aquele produto que ela tomou. Tá bom? Então é um conjunto de 4 variáveis, né, um vetor de 4 variáveis aleatórias, então P igual a 4. Novamente, analisar as variáveis em conjunto, né, é muito interessante para nós. Bom, dito isso, uma vez que eu tenho um vetor de variáveis aleatórias, o que eu posso acontecer? Eu posso ter um vetor de médias. Tá? Então, nós temos para cada amostra várias variáveis coletadas e eu posso ter um vetor de médias, né, para esse vetor. Então, suponha que você tem um vetor aleatório x. Então, o vetor μ, que é a esperança desse vetor x, é o vetor de médias, né, dessa variável aleatória. E é definido como sendo da seguinte maneira: o vetor aleatório de média é a própria esperança de x, do vetor x, ou seja, é a esperança de cada uma das variáveis que compõem o meu vetor aleatório. Bom? Então, para calcular o meu vetor de médias, basta eu calcular a esperança de cada uma das variáveis que nós temos. Bom? Então, essa é a definição, foi a definição de vetor de médias. Por um outro lado, eu tenho variâncias, né? Eu posso ter as variâncias das minhas variáveis aleatórias. Eu esqueci de falar, né? Estava retornando aqui um pouquinho no vetor de médias. A forma de calcular a esperança aqui em cada uma dessas variáveis, né? De calcular a esperança, é a forma tradicional que nós já temos, né? Lá no caso univariado. Então, o vetor de médias, eu calculo a média de cada variável da maneira tradicional lá para o caso univariado. Eu posso ter também as variâncias de cada uma das variáveis. A mesma coisa. Eu vou pegar cada uma das minhas variáveis, isoladamente, separado, e calcular a média. Desculpa, vou calcular a variância de cada uma delas. Aqui eu estou começando, preste atenção aqui, que eu vou usar uma notação que ela é extremamente importante para nós. Eu vou chamar de variância sigma i ao quadrado, tá bom? I ao quadrado, ou sigma ii, 2 índices, tá bom? Então, se eu colocar um índice ao quadrado é variância também, se eu colocar 2 índices também ao quadrado. Se eu pegar a variância e extrair o desvio padrão, desculpa, extrair a raiz quadrada, eu tenho o desvio padrão, tá bom? Então, eu tenho sigma i, somente um índice, tá bom? Não está elevado ao quadrado, não tem 2 índices, ou raiz de sigma ii, tá bom? Pode ser as notações que pode aparecer aí para nós, para o caso do desvio padrão, tá bom? E a interpretação da variância igual àquela que nós já estávamos acostumadas lá no começo, tá bom? Bom, por um outro lado, eu tenho a covariância entre essas variáveis, tá bom? Então, eu tenho a variável i e eu tenho uma variável j. Eu quero saber como é que elas se combinam, como é que elas se variam conjuntamente em relação à média de cada uma delas, né? E em relação a outra variável. Bom, nesse caso, né, a covariância, né, é o formato tradicional que nós já tínhamos lá no caso univariado, né? Então, eu vou usar a notação sigma e j. Quando eu tenho 2 índices diferentes, então vai estar me referindo, né, a uma covariância entre os meus elementos. Tá? Então, basta eu avaliar a dispersão conjunta, né, de cada uma das variáveis i e j em relação à sua respectiva média. Então, essa é a definição do conceito de covariância. Bom, quando se tem muitas variáveis, você calcular esse procedimento, é mais comum você representar esse resultado numa estrutura matricial.
que é chamada de matriz de covariâncias, ou, em alguns casos, né, aparece matriz de variância e covariância, tá bom? Os dois nomes estão corretos. Às vezes eu vou falar só matriz de covariância, às vezes eu vou falar matriz de variância e covariância, então você preste um pouquinho de atenção, né? Quando eu me referir a matriz de covariância ou matriz de variância e covariância, é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos ter uma matriz como essa daí. Olhe só para você ver. Se eu tenho um vetor aleatório x com p variáveis, tá bom? Então, a covariância de x, desse vetor x, ou a própria variância de x, eu posso usar essas notações. Ou, no caso populacional, posso me referir a sigma de dimensão p por p. Olhe só, na diagonal principal, o que está aqui? Os elementos que estão aqui, ó. 1, 2 índices. 2, 2, 2 índices iguais. Até pp, 2 índices iguais. Então, na diagonal dessa matriz, está quem? Está as variâncias de cada uma das p variáveis que compõem o meu vetor P. Ok? Fora da diagonal principal, eu tenho lá sigma 1, 2, sigma 1, 3, sigma 1, P. Sigma 2P, assim por diante. Todos os elementos com dois índices diferentes. Então, fora da diagonal, eu tenho covariâncias, tá? Entre todas as variáveis que nós trabalhamos. Além disso, eu tenho aqui, ó, sigma 1, 2, sigma 2, 1. Covariância da variável x1 com x2, covariância da variável x2 com x1. Ou seja, a mesma coisa. Então, esse elemento e esse elemento são iguais. Sigma 1p, covariância da variável 1 com a variável p. Sigma p1, covariância da variável p com a variância da variável... covariância da variável p com a variável 1. Então, são dois elementos iguais. Bom, então, o que acontece? É uma matriz simétrica. Então, sempre que nós falarmos em matriz de covariâncias, ou de variâncias e covariâncias, é uma matriz simétrica. Na diagonal, as variâncias das variáveis. Fora da diagonal, nós temos, né, as covariâncias. Bom, então, esses são os elementos. Por exemplo, né, então eu tenho uma matriz aí, né, 2 por 2, duas variáveis. Eu tenho representado na diagonal principal variância da variável 1, vale 8. Variância da variável 2, vale 5. E fora da diagonal, né, menos 2, aqui os dois elementos têm que ser iguais, a covariância da variável 1 com a variável 2. Okay? Então, esses são os elementos que nós temos aí. Bom, a matriz de covariâncias, né, ela, como nós já comentamos, ela é uma matriz simétrica, tá? Ela tem uma definição que vai ser extremamente importante para nós, chamada de matriz não negativa definida. O que quer dizer isso? Se você pegar qualquer vetor A, que seja não nulo, pegar o transposto desse vetor A, pré-multiplicar a matriz de variância e covariância, o A transposto, e depois pós-multiplicar pelo vetor A, esse resultado ele tem que ser maior ou igual a 0, tá bom? Esse resultado ele vai implicar que os altos valores de uma matriz de variância e covariância são não negativos. Esses autovalores eles vão ser extremamente importantes para nós, tá? Então, é uma matriz que ela é não negativa definida, consequentemente, os autovalores, né, são não negativos. Por um outro lado, eu tenho o que é chamado de matriz positiva definida. É que essa combinação linear, ó, o vetor A qualquer vezes sigma vezes A, é maior do que 0. Ou seja, os autovalores dessa matriz sigma
eles são maiores do que zero. São todos positivos. Nem nulos eu não tenho, são todos positivos. Tá bom? Além disso, outra definição importante é que a matriz de variância e covariância ela é não singular. Ou seja, o determinante dela é diferente de zero, tá bom? E assim, essa matriz ela terá inversa, tá bom? E nós vamos precisar muito de inversa de matrizes aí. Bom, se você não lembra, se você não revisou esse conceito, revisa, que nós vamos precisar bastante desse conceito de inversa de matriz. Por exemplo, aqui eu tenho uma matriz de covariância, 2 por 2, muito fácil de nós calcularmos o determinante dessa matriz, né? Então, ó, 8 vezes 5, 40, menos 2 vezes menos 2. Então, 40 menos 4 vai dar 36. Ou seja, determinante diferente de zero, então conseguimos, né, encontrar a inversa dessa matriz. Eu não vou fazer o cálculo da inversa, fique para você treinar aí com esse resultado. Tá bom? Bom, outro conceito importante que nós temos, né, é o conceito de correlação. Eu tenho duas variáveis i e uma variável j, eu quero estabelecer com que intensidade que eles correlacionam. Lá na covariância, nós não conseguimos definir numericamente se eu tenho uma relação forte ou se eu tenho uma relação fraca. O que eu consigo determinar no máximo é que, à medida que uma aumenta, a outra aumenta ou diminui. A covariância ela tem essa limitação. Já a correlação, não. Ela vai nos dizer qual o sentido e qual a intensidade também, né? Visto que o coeficiente de correlação está limitado aos valores de menos 1 até 1. Então, quanto mais próximo de 1 ou de menos 1, mais forte a correlação, né? Positiva ou negativa, né? Direta ou inversa, ou quanto mais próximo de zero, né? Ausência de correlação. O coeficiente de correlação, ele é definido como sendo a covariância entre duas variáveis i e j dividido pela raiz quadrada do produto das variâncias das variáveis i e j. Então, ó, presta atenção, anotação, ó, o que eu estou fazendo? Dentro da raiz eu tenho variâncias, dois índices iguais. E aqui corrige, tá bom? Aqui está aparecendo ij, mas seria jj. Então, corrige esse elemento aqui. Aqui, nessa outra igualdade, eu só tenho um índice, então é o próprio desvio padrão. Bom, então, só para separarmos muito bem essas notações aí. Então, é chamado de coeficiente de correlação. Por um outro lado, eu tenho, já que eu tinha a matriz de variância e covariância, eu tenho a matriz de correlação do meu vetor aleatório x, que ele vai ser definido nesse formato. Lembra que lá na matriz de covariância, quem que estava na minha diagonal? Os elementos iguais a 1. Fora da diagonal, as covariâncias. Então, quando eu faço a correlação, quando eu faço a correlação dos elementos que estavam na diagonal principal, vai ser esses elementos 1s. Fora da diagonal principal, que eu tinha as covariâncias, quando eu faço a correlação delas, né? Fora da diagonal, eu tenho as correlações, tá bom? Novamente, é uma matriz simétrica, a matriz de correlação. Na diagonal, eu tenho elementos 1s, fora da diagonal, eu tenho as correlações das variáveis, dos pares de variáveis. Bom, então, esse é o conceito que nós temos. Então, por exemplo, nesse caso aí, ó, dessa matriz que nós trabalhamos, 8, menos 2 e 5, eu tenho uma matriz de covariância, né? Quando eu padronizar, quando eu fizer a correlação, esses dois elementos aqui se tornam 1, e as correlações vai ser menos 2
dividido pela raiz quadrada de 5 vezes 8, ou seja, a raiz quadrada de 40. Então, vai dar para nós uma correlação negativa, né, de menos 0,3162. Então, esta é a situação que nós temos aí. Bom, só lembrando, né, alguns comportamentos, né, geral dos gráficos de dispersão, né, pensando aí nas correlações. Então, numa situação que eu tenho duas correlações positivas e forte, né, aqui próximo de 0,9, então aumentando a variável x1, está aumentando a variável x2. Aqui, uma correlação próximo de menos 0,9, diminuindo a variável, aumentando a variável x1, está diminuindo x2. Aqui, eu tenho correlação próximo de 0,5. Já veja que as variáveis já estão uma dispersão bem maior, né, em torno da reta, enquanto que aqui está bem mais próximo da reta, e aqui eu tenho uma correlação igual a 0, né? Então, os meus dados estão bem próximo de uma dispersão em formato de circunferência, tá bom? Aqui, ó, aqui está bem em formato próximo de uma circunferência, e aqui está bem próximo do formato de uma elipse. Quanto maior a minha correlação, né, ou mais forte, né, a minha correlação, mais achatada vai ser essa elipse. Quanto mais próximo de zero, mais próximo de uma circunferência. Guarde esse pensamento, essa ideia, que depois nós vamos abordar um pouquinho esse conceito aí de elipse e circunferência. Um outro tipo de comportamento, né, das variáveis x1 e x2 são correlações não lineares, né? Não quer dizer que não tenha correlação entre as variáveis. Quer dizer que as variáveis não têm correlação linear. Mas se você olhar aqui, ó, eu tenho o formato de uma parábola. Então, tem uma certa relação entre essas minhas variáveis. Não é linear, como nesse caso aqui. Nesse outro formato, também. Olha só para você ver. Há uma parábolazinha aí, tanto quanto formato. Bom, muito bem. Continuando as nossas definições, nós temos aí os conceitos, né, de matrizes de covariâncias e correlação de dois vetores aleatórios. Suponha que você tem dois vetores de variáveis x e um outro vetor de variáveis y. Nesse caso, você quer se referir às matrizes de variância ao vetor e covariância ao vetor x, ao vetor y e também entre x e y. Então, nesse caso, nós vamos usar essa notação aqui, ó. Eu tenho sigma x, que é a covariância das matrizes x, sigma y, a matriz de covariância da matriz y, e a covariância de x com y. Do mesmo formato, eu tenho as correlações de x, de y e de x com y. Bom, por exemplo, né, eu posso ter uma situação dessa, ó, que eu tenho dois vetores de variáveis aleatórias, meu vetor x, a minha matriz de covariância de x, a minha matriz de variância e covariância do vetor y, tá bom? Veja que ela é simétrica, na diagonal as próprias covariâncias, né? E ainda eu tenho as covariâncias de x com y, tá? As covariâncias das variáveis que estão no vetor x e as covariâncias com as respectivas covariâncias das variáveis que estão em y, tá bom? Então vejam só, esse formato que eu estou adotando aqui, ó, matriz de variância e covariância de x com y. Então, quer dizer que x está nas linhas. Quantas variáveis eu tenho em x? Duas. Então, eu tenho, nessa matriz aqui, duas linhas. Em y, quantas variáveis eu tenho? 3. Então, y está nas colunas. Quantas colunas eu tenho aqui? 3 variáveis.
tá bom? Eu posso, então, pensar nesse formato. Aproveitando essa situação, eu posso ter um exemplo ou uma partição, que nós chamamos partição de matriz, no seguinte formato. Então, veja só, que você tem a sua... Se eu quiser, então, uma matriz grandona, que eu vou chamar de sigma, eu tenho as minhas próprias matrizes x, de covariância de x e y nessa matriz, o que eu vou ter? Ó, só para você identificar. Eu vou ter aqui x1, x2, y1, y2, y3. Aqui x1, x2, y1, y2, y3. Então, na hora de organizar essa matriz, quem que vai ser esse elemento aqui? A variável x1, desculpa, a variância de x1, ou seja, 8. Aqui, a variância de x2, 5. Aqui, quem que é? A covariância de x1 com x2. Quem é? Menos 2, a mesma coisa aqui. Aqui, nesse elemento, quem que é? A variância de y1 é igual a 4. Aqui, a variância de x2 é 7. E, por último, a variância de y3, que é 1. Tá bom? Então, podemos colocar aqui. Esse elemento aqui é a covariância de y1 com y2, que é igual a 2. E aqui, 5, a covariância de y1 com y3. E por último, né, nós temos aqui que é 9, a covariância de y2 com y3. A mesma coisa, né, completando essa matriz. Aqui, ó, o que ficou faltando nesse espaço? Quem que é esses elementos aqui? Ó? A covariância de x1 com y1, que é igual a menos 3. Quem é aqui? A covariância de x1 com x2? 0. E por último, a covariância de x1 com y3 menos 5. Depois, as covariâncias de x2 com cada um dos y vai ser menos 1, menos 6 e menos 4. A mesma coisa, né? Vai estar aqui só que transposta. Essa matriz que está aqui vai estar nesse formato aqui. Desculpa. Zero menos 5, menos 1, menos 6, menos 4. Muito bem, então o que você percebe? Que você tem aqui, ó, uma matriz grandona, que eu chamei de sigma, e você tem uma partição dela, que você pode reescrever nesse formato aqui, ó. Então você tem lá sigma de x com x, né? Sigma de x e y. Aqui você pode fazer sigma de x e y transposta ou sigma de yx sem o transposto. Tá bom? Os dois formatos tá correto. E sigma de y. Então, são submatrizes, né? Então, essa e essa são submatrizes dessa matriz maior que envolve todas as respectivas variáveis aí. Bom, então você consegue fazer esse formato aí. Bom? Muito bem. Continuando, nós temos outra definição que é extremamente importante para nós, é o conceito de variância total, tá bom? Lembra que nós estamos trabalhando, né, no conjunto aí com
P variáveis. Então, e cada uma dessas variáveis, elas têm a sua respectiva variância. Bom, não dá, elas não estão separadas. Cada uma delas tem a sua respectiva variância. Então, é definido como variância total a soma de cada uma dessas variâncias, ou ainda chamado de traço da matriz. O traço de uma matriz consiste em você fazer o quê? Pegar os elementos da sua diagonal principal e somar. Então, lembra que na matriz de variância e covariância, na diagonal principal você tem as variâncias. Então, você pega lá o sigma 1, 1, mais o sigma 2, 2, mais o sigma 3, 3, mais até o sigma pp. Então, é definido, né, como sendo a variância total, a soma de todas as variâncias, tá bom? Logicamente, um traço alto indica uma variância total muito alta. Quer dizer que todas as variáveis, né, ou melhor, o conjunto de todas as variáveis, você tem uma boa variação aí dentro delas, tá bom? Indicando uma dispersão global, né, dessas variáveis. Só tomem cuidado com um detalhe. Às vezes a variância total ela é um tanto quanto enganadora. Imagina o seguinte, ó, que você tenha esse valor aqui, ó, extremamente alto, um valor muito alto mesmo, e esses outros valores aqui bem próximos de zero, bem baixinhos. O que vai acontecer com a soma de todas as variáveis? Vai dar extremamente alto, tá bom? Ah, mas então ela é desprezível? Não, não é desprezível, tá? Ela não é... Só tem que tomar bastante cuidado nesses sentidos. Um outro tipo de variância que nós temos é chamada de variância generalizada. Ou seja, você tem uma determinada matriz de variância e covariância e você calcula não a variância total de dispersão dos seus dados, os dados multivariados, não simplesmente olhando para a soma das variâncias, mas levando em conta também as covariâncias. Por quê? Porque as covariâncias, elas medem uma dispersão conjunta das variáveis. Então, você não pode analisá-las, né, de forma separada, tá bom? Então, você precisa, né, desse conceito aí também, tá bom? Então, é extremamente importante. E a variância generalizada, ela é definida como sendo o determinante da matriz de variância e covariância que você tem. Tá bom? Então, se você tem uma matriz de variância e covariância sigma, e você quer calcular a variância generalizada, basta você calcular o determinante dessa matriz. Se você extrair a raiz quadrada desse determinante, você tem o desvio padrão generalizado, tá bom? Então, a grande vantagem dessa medida é que ele leva em conta também as covariâncias. Só para vocês verem, ó, considere essas duas matrizes de variância e covariância aí. Se você fizer a variância total, ou seja, o traço de cada uma delas, ó, 2 mais 2, 4, 3 mais 1, 4. Opa, será que elas têm a mesma medida, a mesma variabilidade, a mesma variância total? Se eu calcular a variância generalizada, 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Se eu fizer agora 3 vezes 1, 3, menos 1, vai dar 2. Então, ou seja, esse conjunto de dados aqui, ó, que forneceu, que gera essa matriz de variância e covariância, tem uma menor, né, dispersão do que esse conjunto de dados, tá bom? Então, são duas matrizes numericamente diferentes, né, com a mesma variância total e a mesma variância e variâncias generalizadas diferentes. Então, na prática, é muito comum isso acontecer, até o contrário também, né, variâncias totais diferentes e mesma variância generalizada com o mesmo determinante. Então,
importante, né, nós evitarmos, né, comparações, né, baseadas simplesmente em uma medida delas. É sempre importante você utilizar as duas medidas em conjunto, tanto a variância generalizada como a variância total, e fazer um confronto delas. Se você fizer baseado somente um, você pode correr o risco, né, de estar cometendo algum erro aí em fazer algumas afirmações, tá bom? Então, sempre, né, é importante utilizar, né, essas duas medidas, principalmente, né, à medida que aumenta o número de variáveis que você tem. Bom, bom, ainda temos outras definições, né, extremamente importantes, que nós vamos usar muito, vamos falar muito. Tem situações em que nós vamos escrever combinações lineares dessas nossas variáveis. Bom, então suponha que você tenha um vetor de variável aleatória x, e nesse vetor de variável aleatória x você tem um determinado vetor de médias, né, associado a esse vetor de variáveis aleatórias, e também você tem, eu estou chamando aí de μ1, e uma determinada matriz de variância e covariância. E seja também um outro vetor que você tenha de constantes, tá bom? E que esses números, né, dentro desse vetor seja conhecido. Então, dado que eu tenho esse vetor A e esse vetor aleatório, eu posso escrever uma outra variável que eu estou chamando de Z, que é combinação dessas minhas outras variáveis, tá bom? Por exemplo, nesse formato aí. Ó, então vai ficar Z como sendo uma variável que é uma constante A1 vezes x1, mais A2 vezes x2, assim até um AP vezes xp. Ou ainda, eu posso escrever no formato, né, matricial. Então, eu posso escrever essa variável z no seguinte formato. Ó. Essa variável z, eu posso dizer que é... Desculpa. Posso dizer que z é o vetor A transposto vezes o meu vetor x. Quem que é o meu vetor A? De A1 até AP, aqui ele está no formato linha, x, x1 até xp. Quando eu fizer essa multiplicação, fica A1, x1 até AP vezes xp. Bom, então, eu tenho essa combinação linear das variáveis aí que nós estamos trabalhando. Bom, então essa variável z, ela é uma combinação, né, dessas variáveis aleatórias aí. Muito bem. A covariância, então, a média e a variância, então, dessa variável aleatória z, ela vai, logicamente, a esperança de uma combinação linear de variáveis. Você pode usar aquelas propriedades, né, da variável, do caso univariado, né? A esperança da soma é a soma das esperanças, as constantes vêm para fora da esperança, né? A mesma coisa a variância você pode usar, e aí a gente consegue chegar nessas expressões aqui, ó. Bom, nesses formatos de somatórios e combinações. Eu prefiro o seguinte, o que eu tenho? Eu tenho a seguinte propriedade, que se eu fizer... Então, a esperança de z vai se tornar como sendo A é um vetor de constantes, vai para fora, fica a esperança de x é μ. Bom, então, A transposto, né, o vetor de constantes que a gente tem, que gera a nossa combinação,
vezes o vetor de média da variável x. A variância de z, agora sim, ela vai se tornar sendo A transposto vezes a variância de x, que eu vou chamar de sigma, vezes a própria matriz A. Desculpa, o vetor A. Então, são duas propriedades, né, que vale para esperança de combinações lineares e variância de combinações lineares, que vocês podem usar aí para fazer os respectivos cálculos, tá bom? Então, por exemplo, imagine que você tem uma variável bidimensional, né? Duas variáveis, x1 e x2, que eu estou chamando, que elas são escritas nesse formato aqui, tá bom? x1, z é como sendo meio de x1 mais 1/5 de x2. E que eu tenho associado a essas variáveis essa matriz de variância e covariância e esse vetor de médias populacional, 10 e 5. Então, eu quero calcular a, a variância dessa nova combinação linear e a média dessa nova combinação linear. Muito bem, então, ó, você tem a matriz de variância 8 menos 2, menos 2 e 5. E o seu vetor z, ó, eu vou escrever ele meio de x1 mais 1/5 de x2. Eu posso reescrevê-lo como sendo o vetor meio vezes 1/5 que multiplica x1 com x2. Tá bom? Então veja que se eu multiplicar aqui, eu volto nessa combinação. Então, a esperança de z, veja ó, que nós vamos usar agora essa propriedade aqui, né? Quem que é o meu vetor A? Meio e 1/5. E multiplica, né, o nosso vetor de médias, 10 e 5. Quando nós fizermos essa conta, meio vezes 10 dá 5, mais 1, eu tenho um vetor de médias igual a 6. Se eu fizer variância de z, ó, vou usar agora essa propriedade, A transposto vezes sigma vezes A, vai ficar meio vezes 1/5 vezes a variância das minhas variáveis aleatórias, que é 8 menos 2 e 5, vezes, por último aqui, ainda tem o vetor A de novo, meio e 1/5. Tá bom? Então, nesse caso, né, nós vamos ter uma variância para a variável y como sendo 1,8. Bom, ó, média 6 dessa variável z, que é a combinação dessas duas variáveis, e z, variância de z, igual a 1,8, né, que é a combinação dessas variáveis. Tá bom? Então, essa são as informações, né, que nós temos aí para esses valores. Muito bem. Pode acontecer a situação que você tenha mais de uma combinação linear, tá bom? Desse mesmo vetor, tá bom? Por exemplo, pode acontecer. E aí, ao invés de eu colocar um vetor, como foi esse caso aqui, né? Eu escrevi lá, eu escrevi para você esse vetor meio e 1/5 vezes o vetor x1, x2,
ao invés de ter uma combinação linear, eu posso ter várias combinações lineares, né? Em vez de escrever AX como A transposto vezes X, eu posso ter mais de uma combinação. Aqui ficou um vetor A, porque era uma combinação linear só lá em cima. Mas se eu colocar outras combinações lineares de x1 e de x2, como é que ficaria? O que eu poderia fazer? Então, nesse caso, ao invés de ser um vetor, vai ser uma matriz, né, vezes o meu vetor de variáveis aleatórias. E aí, então, eu posso ter um vetor de médias para y, porque eu não tenho uma combinação linear só, mas várias variáveis, várias combinações. Então, eu vou ter um vetor de média para as combinações e a respectiva matriz de variância e covariância desses dados. Tá bom? Então, nesse caso, como que vai ficar o meu vetor de médias dessas várias combinações lineares que eu tenho, que eu estou chamando aqui de R combinações lineares, vai ser a própria matriz B vezes o meu vetor de média μ. Nessa matriz B, eu tenho todos os meus coeficientes das combinações lineares. Em cada linha dessa matriz B está cada uma dos coeficientes de cada uma das combinações lineares. Já a minha matriz de variância e covariância de y, de todas as combinações lineares, vai ser B vezes a matriz de variância e covariância sigma de x vezes B transposta. Tá bom? Por exemplo, vamos acrescentar nesse mesmo exemplo que nós acabamos de fazer, essa outra combinação linear. Tá bom? Então, meio de x1 menos 1/5 de x2. Muito bem. Então, só apagando um pouquinho aqui, que nós vamos precisar desse parte. Então, vai ficar o seguinte, ó. Eu tenho Z e eu tenho W. Ó, então, é um vetor. E aqui vai ser meio de x1 menos 1/5 de x2. E agora, então, eu consigo escrever essas duas combinações lineares como sendo, ó, uma matriz meio, meio, 1/5 menos 1/5 vezes x1, x2. Ó, então, quem que é a nossa matriz B? Nesse caso, nossa matriz B é isso aqui. Bom, então, eu tenho y, meu vetor y, com duas combinações lineares, a minha matriz B e a minha matriz x. Quem que vai ser, então? Lógico, as esperanças de x1 e x2 é aquelas mesmas que já usamos, matriz de variância e covariância as mesmas. Ó, então, a média de y, né, que é esse vetor com essas duas variáveis aleatórias, vai ser a própria matriz B vezes o vetor de média das variáveis x, né? Meio, 1/5 menos 1/5 vezes 10 e 5. Bom? E aqui vai dar um resultado para nós de 6, 4. Ó, veja que o 6 é o mesmo que nós já obtemos só quando nós fizemos a média para essa combinação linear, tá? Então, é a mesma, né? Então, vai dar a mesma coisa.
Agora, a matriz de variância e covariância de Y vai ser de acordo com o que nós vimos, né? Vai ser a matriz B, sigma, B transposta. Ou seja, meio, meio, um quinto, menos um quinto, que multiplica a matriz de variância e covariância, 8, menos 2, 5, e essa própria matriz B transposta de novo, né? Então, meio, um quinto, menos um quinto. Quando eu fizer a multiplicação dessas matrizes, né, eu vou chegar numa matriz, porque já que eu tenho duas variáveis, né, y é um vetor composto por duas variáveis, então eu vou ter uma matriz de variância e covariância com os seguintes valores: 1,8, 1,8, 1,8 e 3,6. Desculpa, 2,6. Bom, então, ó, a variância de Z, a variância de W e a covariância de Z com W. Bom, então essa aqui seria a variância de X com Y. Bom, então é importante, né, esses resultados, principalmente, né, podemos ver que eles sumarizam, né, as informações das P variáveis que nós temos aí. Bom, nós vamos utilizar bastante esses conceitos também de combinações lineares. Então, muito bem. Mais uma vez, obrigado a todos. Façam bons estudos e até a próxima.